E vamos à minha terceira noite dormindo em direção ao norte, com a cabeça em direção ao norte. Vamos lá, vamos ver o que foi que aconteceu nessa terceira noite? Essa terceira noite, dormindo com a cabeça na direção norte, me fez ter sonhos lúcidos até demais. Ultrapassou os limites da lucidez. Foram 2 sonhos, confirmando 2 perguntas que eu havia feito ao universo. Não à espiritualidade. Não fiz a minha oração e fiz pergunta à espiritualidade. Eu fiz ao universo. Ou seja, há muito tempo atrás, eu fiz uma pergunta ao universo e não obtive resposta. O universo não quis me responder e não respondeu. Então, essa noite, ele resolveu me responder. Tanto a pergunta que eu fiz lá no passado, quanto a pergunta que eu fiz essa noite. Qual pergunta, Sheldon, você fez no passado? Um tempo atrás, eu tive 2 sonhos parecidos. Eu sonhei que estava na casa onde eu cresci. O primeiro sonho, eu era um menino apavorado na casa em que eu cresci. No segundo sonho, eu era uma menina, uma criança, uma menina, tentando salvar o menino que estava na casa onde eu cresci e também estava apavorado. Então, eu estava tentando salvar ele. Ou seja, 2 sonhos parecidos com um menino. No primeiro sonho, o menino era eu. No segundo sonho, eu já não era um menino. Eu era uma menina tentando salvar aquele menino na casa em que eu cresci. E nessa noite eu também tive 2 sonhos, não parecidos. Foi resposta das perguntas que eu havia feito ao universo. A primeira pergunta eu já fiz há muito tempo atrás e o universo me concedeu a resposta nessa noite. Nessa terceira noite, dormindo com a cabeça em direção ao norte. A segunda pergunta eu fiz essa mesma noite quando eu acordei. Quem está assistindo esse vídeo agora e não está entendendo nada, assiste o primeiro vídeo da minha noite dormindo em direção a pontos cardeais. Eu tenho começado por norte, então volta lá no primeiro vídeo, assiste para entender melhor. Então essa noite eu tive 2 sonhos, não parecidos, e sim as respostas das minhas perguntas. Vamos ao sonho dessa noite? Como nas outras noites, fiz o ritual e deitei para dormir. Peguei no sono e no sonho dessa noite eu me vi na casa em que eu cresci novamente, ou seja, já é o terceiro sonho já parecido. Na casa em que eu cresci e não mais criança, eu não era mais criança, e sim a mulher que eu sou hoje, adulta. Mas tinha uma criança, um menino. E eu fui lá para libertar aquele menino daquela situação. Ele estava apavorado. E quando me viu, se sentiu protegido. A casa em que eu cresci parecia uma prisão de tortura para aquela criança, para aquele menino. Era noite, não diga. Era noite no sonho. E a escuridão daquela noite era muito sombria. Sabe aquela escuridão com neblina? Aquela neblina, aquela fumaça? Pronto. Era a escuridão dessa noite. Fiquei com tanta pena daquela criança que prometi a ela que aquele dia seria o último dele ali. Então comecei a pensar em uma estratégia para tirar aquela criança dali. Eu tinha prometido, eu prometi. Eu olhei para a criança e disse: hoje é o último dia que você vai ficar aqui. Ou seja, dentro do sonho eu já estava consciente de que ali era uma situação repetida. Eu já tinha sonhado 2 vezes com aquele mesmo menino, tentando tirar ele dali. A primeira vez eu era um menino tentando sair. Só que eu sabia que tinha um homem lá fora, grande, monstruoso homem, que se eu saísse, ele ia fazer um mal a mim. Ele ia fazer algo em mim. Então eu não saía. No segundo sonho, eu era a menina tentando salvar aquele menino. E também não consegui.
Só que agora eu já era adulta. Eu entrei no sonho, novamente, adulta. Então fiquei pensando em uma estratégia para tirar aquela criança dali. Porque eu tinha prometido que ali seria o último dia daquela criança. Ou noite, né? Já que era noite. Nesse sonho, a casa que eu cresci estava exatamente igual à minha infância. Não tinha mudado nada. Isso no sonho. Peguei na mão daquela criança e saí pelo quintal. Percebi que tinha alguém na porta da frente. No quintal havia um beco com cercas de madeira velhas. Fiquei escondida ali com o menino. E olhando pela brecha da cerca se a pessoa saía da frente da porta. A pessoa, no caso, o homem. O homem, grande não, um armário, um homem. Do lado da casa que eu cresci, era um puteiro disfarçado de bar. Eu mandei o menino ficar de olhos fechados para não ver o que estava acontecendo ali, nesse bar. Olhei novamente pela brecha da cerca e vi o homem saindo da porta. Ou seja, ele estava na frente da porta. Quando eu olhei, isso eu com a criança do lado, quando eu olhei, eu percebi que ele estava saindo. Então, o que eu fiz? Peguei a criança e corri de volta para dentro de casa. A única saída era pela porta da frente. Eu saí do beco e voltei para dentro de casa, para sair pela porta da frente. Não tinha como, isso no sonho, sair pelo cercado. Não tinha como. Então eu peguei o menino e voltei por dentro de casa, já que eu tinha visto que o homem tinha saído da frente da porta. E quando entramos dentro de casa e chegamos na porta, alguém estava entrando. Susto da desgrama, eu tive um susto infeliz. Ninguém merece se assustar assim, não. O susto foi tão grande que eu acordei. Meu coração estava muito acelerado, minhas mãos suadas e um calor sufocante. Eu tomei um susto na hora que a pessoa abriu a porta, o homem grandão apareceu, eu tomei um susto e acordei em casa. Já não estava mais no sonho. Acordei com susto, acordei com o coração acelerado, suada, acordei, um calor, acordei, tomei um susto e acordei. Mas essa noite estava ventando muito, aquele vento forte de levar telhado. Dava para ouvir alto aquele som que o vento faz. Não era dentro do som, era aqui mesmo. Tava ventando muito, um vento forte. Tanto que no dia seguinte o vizinho veio me perguntar se a tampa da caixa d'água dele tinha caído aqui no quintal. De tão forte que estava o vento. Eu lembrei que havia prometido aquele menino que seria o último dele ali. Então repreendi com raiva o meu coração e a minha carne por ter se assustado e sentido medo. Refiz o ritual novamente, meditei sobre o sonho, ordenei minha mente que voltasse lá. Deitei e dormi. Ora. Viu o que eu fiz aqui? Refiz o ritual. Na mesma noite, refiz o ritual. Eu fui irresponsável. Então eu fui novamente irresponsável. Porque não se pode repetir esse ritual na mesma noite. Isso eu sabia. Mas na hora da raiva, eu tinha prometido aquele menino. Então eu refiz o ritual,
ordenei a minha consciência, ordenei a minha mente que voltasse para ali. Deitei e dormi. Eu consegui. Voltei para dentro da casa. O menino estava escondido e o homem que havia me dado o susto, infeliz, estava na sala. Comecei a pensar em uma estratégia. Lembrei que o bar ao lado tinha mulheres que trabalhavam com o corpo. No sonho eu era uma mulher adulta, então engoli o nojo daquele homem e fui seduzi-lo. Falei para o homem que eu era nova no bar e estava de olho nele. Para seduzir ele, eu falei, eu sou nova no bar, mas desde que eu cheguei aqui no bar, eu estou de olho em você, garanhão. Para seduzir, esse papinho que mulher usa para seduzir o homem. Falei que estava com tanto tensão nele que abri uma brecha na cerca. Olha, não abri a brecha na cerca para fugir com a criança. Eu ia abrir a brecha na cerca para ir ter alguma coisa com esse monstro. Mas falei para ele que eu estava com tanto tensão nele que abri uma brecha na cerca só para ir para a cama com ele. E ele não precisava me pagar nada. Convenci o homem a me esperar no quarto. Falei que ia no banheiro, mas fui destrancar a porta sem o homem ouvir. E falei para a criança que quando ouvisse eu falar ai, ai, não ficasse preocupado comigo. Isso era um sinal para ele fugir e não olhar para trás. Isso eu fui lá falar com a criança. E quando ouviu eu falar ai, 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 fuja. A porta tá destrancada, tá um pouco aberta. Não olhe para trás. E aí o que eu disse à criança? Que eu não era daquela dimensão e não podia ficar ali com ele. Eu estava tendo um sonho lúcido. Eu sabia dentro do sonho que ali não fazia parte do meu mundo. O menino estava com um olhar de medo, mas ao mesmo tempo feliz. Em todos os sonhos que eu tive com esse menino, ele era uma criança muda, ele não falava nada. No primeiro sonho, há muito tempo, que o menino era eu, era mudo. No segundo sonho, que eu era uma menina, tentando salvar esse mesmo menino, ele era mudo. E nesse aqui também, ele era mudo, ele não falava nada. Deixei a porta um pouco aberta e fui me deitar com aquele monstro para salvar o menino. Dei os 2 gritos de ai, ai, para o menino fugir. E vi uma sombra passando. O menino conseguiu escapar. E mesmo estando em uma situação sexualmente desagradável, como é que nós quer dizer que nós sorri aliviada. Eu consegui. Libertei aquele menino. Estando eu consciente de que não era daquela dimensão, comecei a falar. Acorda, Valquíria, que é o meu nome carnal. Acorda, Valquíria. Acorda. Vamos, acorde. O homem, ouvindo, falou. Valquíria? Como assim, Valquíria? Valquíria é uma criança que morava aqui. Era uma menina bruxa. Bruxa não. Eu sou feiticeira. Me respeite. é o quê? Aí as bruxas vão dizer, oxi, o que é que tem? Por que não? Calma. É só uma diferença de manipulações de energias e autoridade. Coisa pouca, básica. Barbie, morra de inveja. E aí o homem continuou falando. Sai de cima de mim.
O que você quer aqui? Sem mais temer a ele, contei tudo o que eu fiz ali. Falei pra ele, não tava com medo dele, mas falei tudo pra ele. Fiz isso, fiz aquilo. Só que pra aquele homem, a criança não morava mais ali, não existia mais ali. Ou seja, ele não via mais aquela criança existente ali. A criança, pra ele, fazia parte do passado. Então eu estava vendo algo do passado e ele que é do presente lá no meu sonho. Vocês conseguiram entender? Não, é complicado mesmo. Eu tive que estudar foi muito para entender como dentro do sonho a gente pode ver o passado, o presente e o futuro. Isso se chama visão. Isso se chama trabalhar mentalmente o seu eu inferior, o seu eu superior. É complicado. Tente entender não, senão endolha. Você tá de sacanagem comigo? Então, não mais temendo aquele homem, contei tudo o que eu fiz ali. E aí, o homem, espantado, olhou para mim e falou: você conseguiu. Com sabedoria, você me venceu. Você libertou a criança que eu prendi há tempos atrás. Você venceu. Mas, continuou ele falando, depois de ter dito, você venceu, ele disse, mas eu não sou um homem. Eu sou o medo. Olhei para o homem espantada. Quem espantou agora fui eu, meu filho. Como assim? O cara chega e fala assim, eu não sou um homem. Um monstro imenso, gigante. Eu sou o medo. Foi isso que ele falou. Eu sou o medo. Ao ouvir isso, acordei. Fui me sentar. Quase não consigo. Senti uma dor de cabeça. A sensação era que meu cérebro estava solto dentro da minha cabeça. Sério, gente. Eu fazia assim, ó. Eu segurava a cabeça, parecia que tinha alguma coisa solta dentro da minha cabeça. Era uma sensação tão desconfortável, tão desconfortável. Minha cabeça ficava assim, ó, desse jeito. Porque eu repeti o ritual. Eu fui irresponsável. Eu repeti o ritual. Eu sabia que isso não podia. Mas na hora da raiva, eu fiz o ritual novamente. Acordei com dores nas minhas articulações. Acordei com os olhos ardendo. Acordei tonta, a cabeça doendo. Acordei sentindo o impacto de refazer o ritual na mesma noite. Puta que pariu, a mulher mais louca que eu, caralho. Eram 2h07 da madrugada. Ainda estava ventando muito. Os vidros da minha janela estavam fazendo barulho por causa da força do vento. Veja que estava ventando bastante. Minha cabeça estava doendo muito. Eu sabia que repetir o ritual na mesma noite causaria algo perigoso em mim. No momento da raiva, por descumprir a minha palavra com aquela criança, não pensei nas consequências. Porque eu sou assim. Se eu der a minha palavra que vou fazer, pode ter certeza que eu faço. Como diz o ditado, movo céu e movo terra, mas eu cumpro com a minha palavra. Ao acordar, eu aproveitei a energia do momento e meditei sobre o sonho. O menino e o homem eram duas energias minhas, dois sentimentos dentro de mim. Pertencia a mim, pertencia ao meu mundo, ao meu universo dentro de mim. A criança muda era um sentimento de aceitar as coisas em relação a mim. Quando eu era criança, eu já falei aí, eu via as coisas, eu ouvia as coisas. Tem vídeos aí contando sobre a minha caminhada na infância. Tem muito mais ainda para contar, eu não cheguei nem na metade. Hoje em dia, minha mãe fala assim, minha filha, eu só tenho certeza que você é minha filha porque eu lhe pari e lhe vi na hora do parto. Se não, minha filha, eu ia duvidar. Sabendo ela que o pai dela era assim também, né?
Então eu tinha medo de falar o que via, o que ouvia, porque quando eu falava eu era repreendida. Quando eu falava para um adulto, ó, eu tô vendo isso. Quando eu falava para minha mãe, quando eu falava para alguém próximo, eu tô vendo aquilo, eu tô ouvindo isso. O que é que um adulto nordestino de interior fala para uma criança? Tá ficando doida? Dou-lhe um tapa já já, sai de perto de mim. Tá doido, menino? Então isso foi me calando, me deixando muda. Então eu via as coisas, ouvia as coisas e não falava mais. Só voltei a falar quando eu cheguei à maturidade. Mas quando eu era criança, eu me mantive, sim, uma criança muda. Então, esse menino era uma energia minha de aceitação sobre mim. O homem era o sentimento de medo, de falar sobre mim, quem eu sou de verdade, o que eu sou e acabar cometendo erros graves. Então, esse homem, o medo, ele veio na minha adolescência. Não na minha maturidade de mulher, que sou hoje, mas na minha adolescência. Ele continuou. Por isso que ele não viu a criança, porque a criança fazia parte do meu passado. Já ele não. Ele veio junto, ele veio no presente da minha adolescência, me causando medo para que eu não falasse. Eu consigo ver, eu consigo ouvir, eu consigo sentir o espiritual. Então ele veio junto comigo. Em relação ao homem, eu aprendi a utilizar essa energia. Aprendi a colocar essa energia ao meu favor. É o quê? Quando o coração acelera, quando a mão começa a soar, quando eu sinto aquela sensação de nervosismo, de medo, eu utilizo aquela energia ao meu favor. Sheldon, como fazer isso? Com práticas, com estudo. Não é fácil, não é simples. Porque duas energias poderosíssimas na magia é a energia da sexualidade e é a energia do medo. Então eu uso todas as duas ao meu favor. Ou seja, essa energia do medo, esse gigante imenso, hoje trabalha para mim. Porque como feiticeira, eu consigo manipular as energias. Então eu uso ele ao meu favor. Entendeu? Então, esse foi o primeiro sonho dessa noite, dormindo com a cabeça em direção a norte, essa terceira noite. Gente, não esqueça de dar o seu like, seu joinha, não esqueça, e não esqueça de se inscrever no canal. Tem o segundo sonho. Qual foi o segundo sonho? Vocês vão saber no próximo vídeo. And where down we go.